Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Catecismo da Igreja Católica hoje, parágrafo 1733. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. A escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. O Catecismo hoje ele vem nos falar sobre liberdade, sobre sermos livres. E aqui ele vem dizer que quanto mais a pessoa pratica o bem, mais livre ela se torna. O Padre Paulo Ricardo ele dizia que a partir do momento que nós reconhecermos o Senhor na nossa vida, que a gente se abrir a Ele, aí nós iremos estar mostrando que nós não somos mais nossos, que nós somos dele. E sim, essa é a verdadeira liberdade. Mas para que o Senhor venha agir em nós, é preciso que a gente se abra. Se nós permanecermos fechados, se nós não fizermos isso, como aqui diz, se nós não praticarmos o bem, não tem como ele agir na nossa vida. Existem pessoas que hoje não estão conseguindo ser livres de espírito, justamente por isso, por praticarem o mal, por viverem fazendo coisas más, tanto para os outros como para si próprias. E aqui o Catecismo ele diz mais, que não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. Que nós também, na nossa vida, que nós possamos ser justos em tudo aquilo que nós formos fazer, que nós possamos utilizar da justiça. Os santos, eles foram pessoas justas e pessoas boas. Eles fizeram o bem a tantas almas, e principalmente para o nosso Deus, porque quantas almas não foram salvas através dos santos? E muitas das vezes a gente pode até cair nessa ilusão, que verdadeira liberdade é fazer aquilo que a gente quer. Muitas das vezes a gente pode pensar dessa maneira, mas olha o que aqui o Catecismo diz. A escolha da desobediência e do mal é um abuso de liberdade e conduz à escravidão do pecado. Quantas pessoas já pensaram dessa forma? Eu sou livre, eu faço o que quero. E muitas das vezes caíram nos vícios, se afundaram nos vícios, porque pensaram assim. Porque aqui diz que a escolha da desobediência e do mal é um abuso da liberdade e conduz à escravidão do pecado. Que nós possamos todos os dias buscar sermos livres. O Senhor, Ele nos deu a liberdade, mesmo Ele sabendo que através dessa liberdade que Ele estava nos dando, a gente iria se perder. Talvez a gente poderia perder a salvação. Mas só que o Senhor, Ele nos deu a liberdade. Nós podemos fazer o que nós queremos, mas que a gente sejamos obedientes a Ele. Que nós não possamos agir pela desobediência. Quantas pessoas são soberbas, acham que não precisam obedecer a ninguém, mas é melhor nós obedecermos ao Senhor, obedecermos às autoridades, porque obedecendo, nós estamos mostrando quem nós somos, se somos humildes ou não. E que a gente possa sempre saber que obedecendo ao outro, obedecendo a Deus, é muito mais difícil cair no erro, é muito mais difícil cair no pecado, ser escravos do pecado. Então que nós busquemos todos os dias sermos pessoas livres, praticando o bem para o nosso Deus. E também, o Padre Paulo Ricardo, ele até dizia, ele citava o exemplo, nós, para a gente ver a luz do dia, é preciso que a gente abra os nossos olhos. Se a gente não abrir, a gente não vai conseguir ver. E ele até dizia, porque muitas das vezes a luz pode estar ali, mas a gente não está enxergando porque a gente não abre os olhos, porque a gente não se abre. E da mesma forma, o nosso coração. Quantas das vezes a gente pode até saber o certo, a gente pode até saber o caminho correto e a gente prefere permanecer nas trevas. Se você buscar as trevas, você nunca será livre de verdade. Se você buscar fazer aquilo que a sua carne quer, você só será escravo dela, escravo do pecado. Que nós não sejamos escravos, mas que nós sejamos pessoas livres. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.